Fui abandonada ainda bebê, mas nunca imaginei quem me criou. A chuva começou antes do anoitecer, daquele tipo que não avisa, que cai de repente e transforma a rua em rio e apaga os sons do mundo com o barulho das próprias gotas. A irmã Dalva estava fechando as janelas do corredor quando ouviu, fraco, quase coberto pelo barulho da chuva, mas presente, um choro. Ela parou, inclinou a cabeça, ouviu de novo, abriu a porta da frente do orfanato com aquela cautela de quem não sabe o que vai encontrar, mas já aprendeu com os anos que a vida deixa surpresas em soleiras de porta. A chuva bateu no rosto dela imediatamente, fria, forte, e lá estava, um cesto de vime, coberto com um plástico transparente que a chuva já havia encharcado completamente, e dentro do cesto, enrolada num cobertor azul que estava úmido nas bordas, mas seco no centro onde ela estava deitada. Uma bebê, com os olhos fechados, com o rosto vermelho do choro, com os punhos cerrados daquele jeito que bebês cerram quando precisam de alguma coisa e não tem como pedir. A irmã Dalva a pegou com as duas mãos, segurou contra o peito, entrou correndo. A diretora, Madre Cecília, foi chamada imediatamente. Veio com aquela expressão dela de quem já viu muita coisa, mas que nunca conseguiu completamente se imunizar contra o que via. Examinou a bebê, procurou o bilhete, procurou o nome. Não havia bilhete, não havia nome. Havia apenas uma pulseirinha de maternidade no pulso direito, tão pequena que mal cabia 2 dedos, como uma sequência de números que não levaria a lugar nenhum por muito tempo. Quantos dias? A irmã Dalva perguntou. Recém-nascida, Madre Cecília respondeu. Menos de uma semana. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para aquele rosto que havia parado de chorar assim que saiu da chuva, aquela criança que dormia agora com aquela paz específica de bebês que não sabem ainda o que o mundo é. Madre Cecília suspirou e disse, com aquela voz de quem diz a mesma coisa há décadas e que ao mesmo tempo é a primeira vez. Mais uma criança que nunca saberá quem é. Naquela noite de chuva, naquele orfanato, eu cheguei ao mundo pela segunda vez. A primeira tinha sido numa maternidade cujo nome eu levaria anos para descobrir. A segunda foi um cesto de vime numa soleira de porta encharcada. E durante anos eu acreditei que aquela frase da Madre Cecília era verdadeira, que eu nunca saberia quem era, que eu havia sido deixada por alguém que não quis ficar. Mas décadas depois descobri que aquela frase escondia uma mentira que foi amor, do maior que já vi. Meu nome foi escolhido pela irmã Dalva, Ana, simples, porque ela disse que nomes simples carregam bem o peso das histórias complicadas. Cresci no orfanato sabendo que era diferente das outras crianças de um jeito que eu não conseguia nomear quando era pequena, mas que sentia no corpo. Não era ruim lá. Preciso ser honesta sobre isso. As freiras cuidavam, havia comida, havia escola, havia um quintal com uma mangueira onde a gente subia nas tardes de calor, mas havia uma coisa que o quintal e a mangueira e a comida não resolviam. Todo aniversário, quando as irmãs faziam um bolo pequeno e cantavam parabéns, com aquele carinho genuíno que tinham por todas nós, eu fazia a mesma pergunta para a irmã Dalva, que era a que eu mais confiava. Minha mãe volta um dia? E a irmã Dalva sempre ficava em silêncio por um segundo antes de responder. Aquele silêncio que eu fui aprendendo a ler com o tempo, que não era pausa de quem está pensando, era pausa de quem está escolhendo entre a verdade e a bondade e tentando encontrar um caminho onde as duas coubessem. Não sei, Ana, mas você é amada aqui. Não era o que
que eu perguntava, mas era o que ela tinha para dar. E eu aprendi a aceitar. Vi crianças sendo abandonadas, às vezes crianças que tinham chegado depois de mim, às vezes crianças menores, às vezes crianças que pareciam ter algo que eu não tinha, alguma coisa invisível que os casais que vinham procurar sentiam quando olhavam para elas e não sentiam quando olhavam para mim. Não guardei mágoa dessas crianças. Fiz amizade com muitas delas antes de irem, mas cada ida era uma lembrança. Até que um dia de março, quando eu tinha 6 anos e já estava começando a acreditar de verdade que ficaria lá para sempre, a Madre Cecília me chamou na sala dela. Ana, tem um casal que quer te conhecer. E foi aí que minha história mudou. Mas uma visita inesperada mudaria completamente minha infância. Eles estavam sentados na sala de espera quando a irmã Dalva me levou até lá. Um homem e uma mulher, simples, do tipo de simplicidade que não precisa se anunciar, porque está em tudo. Nas roupas, sem marca, nas mãos, com marcas do trabalho, no jeito de sentar e não ocupa mais espaço do que o necessário. Ele se chamava Seu Geraldo. Ela era a Dona Lúcia. Quando me viram, os dois sorriram ao mesmo tempo. Não o sorriso ensaiado de quem está tentando impressionar, o sorriso de quem está vendo alguma coisa que reconhece sem saber bem o porquê. Dona Lúcia estendeu a mão para mim. Eu olhei para a mão dela por um segundo e então coloquei a minha. Ela fechou os dedos com um cuidado que eu não sabia que era possível em mãos de adulto e disse apenas: "Oi, Ana." O meu nome na voz dela soou diferente. Não sei explicar porquê. Soou como quando uma palavra que você conhece de uma língua a vida toda de repente faz sentido de um jeito que nunca tinha feito antes. Saí do orfanato 3 semanas depois, com uma mochila pequena, com os desenhos que eu tinha feito nos últimos anos dobrados dentro de uma pasta plástica que a irmã Dalva me deu, com um abraço dela que durou mais do que abraços costumam durar, e com a sensação que eu não conseguia nomear, mas que depois de alguns anos consegui identificar como esperança. A casa deles era pequena, 2 quartos, um jardim nos fundos onde a Dona Lúcia plantava temperos, uma cozinha que cheirava sempre a algo no forno. Era a coisa mais parecida com um lar que eu tinha sentido até então. Pela primeira vez na vida chamei alguém de mãe. A palavra saiu com dificuldade no começo, como quando a gente fala uma língua nova e as primeiras vezes o sotaque sai errado. Mas Dona Lúcia fechava os olhos toda vez que eu dizia, como quem está guardando aquele som, como quem estava esperando por ele. E às vezes, quando ela achava que eu não estava olhando, ela chorava, não de tristeza, pelo menos não parecia tristeza. Era um choro quieto, daquele que escorre sem pressa, que a pessoa não enxuga logo, porque parece que deixar escorrer é necessário. Eu nunca perguntei. Criança não pergunta sempre o que quer saber. Às vezes sente que certas perguntas têm respostas que precisam esperar, mas aquelas lágrimas ficaram na minha memória. Anos depois eu descobriria o motivo delas. E quando descobri, chorei junto, com um atraso de 30 anos. Cresci feliz. Preciso dizer isso porque é verdade e porque faz parte da história. Não foi uma infância de dor contínua. Foi uma infância de amor real, de almoço de domingo, de escola pública onde eu me saía bem, de Seu Geraldo me ensinando a andar de bicicleta num sábado de manhã, caindo mais do que andando, mas rindo de tudo. Mas havia um vazio, que não era falta de amor, que era falta de origem. Quando tinha uns 10 anos, a professora de história pediu para a turma fazer a árvore genealógica da família, trazer nomes de avós, bisavós, o máximo que conseguissem alcançar. Cheguei em casa com a folha em branco, sentei
na mesa da cozinha e fiquei olhando para aquele papel como se ele fosse um espelho que não me devolvia nada. Dona Lúcia viu, veio sentar ao meu lado. Posso colocar vocês? Perguntei. Pode. E os avós de vocês? Ela ficou em silêncio por um segundo. Pode colocar também. E antes deles, ela pegou minha mão na mesa. Ana, o que a gente sabe é o que importa. O resto é passado que não muda quem você é hoje. Era uma resposta bonita e eu acreditei por alguns anos, mas fui crescendo e as perguntas foram crescendo junto. De onde eu vim? Quem eram as pessoas cujo sangue corria em mim? Se havia alguém no mundo que tinha meus olhos ou o meu jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando, comecei a procurar pistas dentro de casa, com aquela curiosidade de adolescente que não sabe que algumas portas, quando abertas, não fecham mais com a mesma facilidade. Mexia em gavetas quando estava sozinha. Olhava papéis que não eram para mim, não por desonestidade, por necessidade, daquele tipo que não tem explicação nacional, mas que qualquer pessoa adotada vai entender. Perguntei para o seu Geraldo uma vez diretamente: tem alguma coisa sobre minha mãe biológica? Ele ficou olhando para mim por um momento longo. Por que você pergunta? Porque preciso saber. Ele foi até a cozinha, voltou com um copo d'água que não tinha pedido e disse: o que você sabe é que você é nossa filha. Isso é o que importa. A mesma resposta da Dona Lúcia, com palavras diferentes, mas com o mesmo núcleo e com o mesmo desvio, até que um dia encontrei um documento escondido. Eu tinha 16 anos quando encontrei. Foi por acidente, ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Estava procurando um documento escolar que a Dona Lúcia tinha dito que guardava na caixa de papelão do guarda-roupas. Abri a caixa, os documentos da escola estavam lá, mas embaixo deles havia um envelope amarelado, dobrado ao meio, com meu nome escrito na frente com uma letra que eu não reconhecia. Abri. Era um papel antigo, um formulário de registro de algum tipo que eu não consegui identificar completamente porque partes estavam apagadas pelo tempo. Mas havia um nome, um único nome: Isabel, sem sobrenome, sem endereço, sem mais informações nenhuma. Apenas Isabel. E abaixo, numa letra diferente, menor, como se tivesse sido adicionado depois: ela sempre vai te amar. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Quando a Dona Lúcia chegou em casa e me encontrou com o papel na mão, ela ficou pálida, não de raiva, de algo mais complicado do que raiva. Tentei perguntar: quem é Isabel? Ela pegou o papel das minhas mãos com um cuidado que parecia contraditório, dado ao que estava fazendo. Esse assunto acabou, mas Ana, a voz dela tinha aquela firmeza que ela raramente usava. Esse assunto acabou. Guardou o envelope de volta, fechou o guarda-roupa e saiu do quarto. Eu fiquei parada com o nome Isabel na cabeça, com aquela frase que não saía: ela sempre vai te amar. Quem era Isabel? Por que escondia? Por que aquele nome tinha o poder de deixar minha mãe adotiva pálida? A partir daquele dia eu decidi descobrir tudo, custasse o que custasse. Esperei até 18 anos, não por paciência, por estratégia. Sabia que, sem ser maior de idade, alguns caminhos ficariam fechados. No dia em que completei 18 anos, enquanto a Dona Lúcia fazia bolo e eu e seu Geraldo pendurava um balão torto na sala, eu esperava pensando em cartórios. Nos meses seguintes comecei a busca. Fui ao cartório onde meus documentos de adoção haviam sido registrados. Pedi acesso
Levei tempo, muita burocracia, muita espera, muitos documentos pedidos e redocumentados e pedidos de novo. Fui ao hospital da cidade mais próxima com uma maternidade ativa naquela época. Pedi registros de nascimento do período. Disseram que muitos arquivos daquele período tinham sido perdidos numa enchente anos atrás. Fui ao orfanato. A Madre Cecília havia morrido. A irmã Dalva tinha se aposentado e morava em outro estado. A nova diretora foi gentil, mas disse que os registros daquela época eram incompletos. Fui a assistentes sociais, a ONGs que trabalhavam com registros de adoção, a fóruns online onde pessoas adotadas compartilhavam experiências e dicas de como navegar aquele labirinto burocrático. Era como se eu nunca tivesse existido antes dos 6 anos. Como se a Ana que chegou de sexto numa noite de chuva não tivesse deixado rastro nenhum no mundo oficial. Continuei, porque desistir não era uma opção, nem eu conseguia considerar. E então, 3 anos depois do começo da busca, um funcionário aposentado do orfanato que eu havia encontrado através de uma rede de contatos online me mandou uma mensagem. Disse que tinha encontrado um detalhe que havia passado despercebido durante 30 anos. Nos registros manuais que ele guardava da época, havia uma anotação pequena, à mão, na margem de uma página. Visita anual confirmada. Mesma mulher. Não identifica. Levei dias para processar o que aquela anotação significava. Alguém visitava o orfanato todos os anos no mesmo período que coincidia com o meu aniversário. Sempre a mesma mulher, que nunca se identificava, que nunca pedia para falar comigo, que chegava, ficava por algum tempo e ia embora. O funcionário aposentado que se chamava Seu Augusto e que tinha trabalhado no orfanato por quase 20 anos, me contou mais por telefone, com aquela voz lenta de quem está recuperando memórias de um lugar distante. Eu me lembro dela, ele disse. Uma mulher jovem no começo, depois foi ficando mais velha, né? Como a gente fica, mas sempre a mesma, sempre vinha no mesmo mês. Ela ficava muito tempo, às vezes 1 hora, às vezes mais, ficava no jardim, sabe? Onde as crianças brincavam, olhando para mim. Eu acredito que sim, fechei os olhos. Uma mulher que durante anos foi ao orfanato no mês do meu aniversário, que ficava no jardim, me observando, sem nunca se aproximar, sem nunca dizer quem era. Porque, com a ajuda do Seu Augusto, consegui uma descrição. E com a descrição, depois de muito trabalho e de caminhos que não chegaram a lugar nenhum antes de chegarem, encontrei um nome. E com o nome, encontrei um endereço. Quem era aquela mulher? Essa era a pergunta que não me deixava dormir. A pergunta que eu finalmente estava prestes a responder. O endereço me levou a uma cidade pequena, a 3 horas de onde eu morava. Fui numa manhã de sábado, sozinha, porque havia coisas que eu precisava fazer sem testemunho, sem ninguém me olhando, enquanto eu tentava me manter inteira. Era uma casa modesta, com uma cerca baixa de madeira pintada de branco, com vasos de flores na janela, com uma calçada varrida. O tipo de casa que existe em cidades pequenas e que parece ter sido cuidada por décadas pelas mesmas mãos. Toquei a campainha, esperei. A porta abriu. Uma mulher, uns 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos que ela não escondia, com olhos que eram de uma cor específica que eu levei um segundo para reconhecer, porque eram uma cor que eu estava acostumada a ver no espelho. Ela me olhou e algo aconteceu no rosto dela que eu não soube ler imediatamente. Não era surpresa, era mais profundo do que surpresa. Era o rosto de quem está vendo alguma coisa que esperou por muito tempo e
que agora que está acontecendo não sabe o que fazer com o próprio coração. Você é Ana? Ela disse. Não era pergunta. Sou. A voz saiu mais firme do que eu sentia por dentro. E eu preciso saber quem é a senhora. Ela me deixou entrar. Sentamos na sala, com café que ela fez sem perguntar se eu queria, com um silêncio que tinha peso. E quando eu perguntei o que precisava perguntar, quando eu disse que sabia das visitas, que sabia que ela ia todo ano, que precisava saber por quê, ela ficou me olhando por um longo momento, com aqueles olhos que eram parecidos com os meus, e disse: não posso contar. Eu me levantei. As pernas estavam pesadas, mas eu me levantei. Peguei a bolsa e quando cheguei na porta, ela falou uma frase baixinha, como quem libera algo que estava segurando com força. Pergunta para sua mãe. Parei, me virei. Ela estava me olhando com aquela expressão que eu só entenderia depois, com aquelas lágrimas que não caíam, mas que estavam lá. Qual mãe? Perguntei. Ela não respondeu, apenas fechou os olhos. E eu soube, naquele instante, que a resposta estava em casa. A dona Lúcia estava doente. Eu sabia disso. Ela sabia que eu sabia. A gente não falava sobre isso com palavras, mas falava de outras formas. No jeito que eu passava mais tempo em casa. No jeito que ela me olhava às vezes com aquela expressão de quem está aguardando alguma coisa para quando o momento certo chegar. Voltei da cidade pequena num sábado de tarde. Entrei em casa. O seu Geraldo estava no jardim. A dona Lúcia estava na poltrona da sala, com um cobertor no colo, mesmo sendo dia quente. Sentei no tapete ao lado dela, como fazia quando era criança e queria ficar perto, sem pedir nada específico. Fui até uma cidade hoje, eu disse. Ela me olhou. Encontrei uma mulher. A dona Lúcia fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma qualidade diferente neles, de quem chegou num ponto que estava vindo há muito tempo e que, agora que chegou, sente ao mesmo tempo alívio e medo. Eu sempre soube que esse dia ia chegar, ela disse. Não era a resposta que eu esperava. Não era negação, não era mais desvio, era admissão. O que a senhora sempre soube? Perguntei devagar. Ela colocou a mão sobre a minha, aquela mão que eu conhecia desde os 6 anos, que havia me ensinado a fazer pão, que havia segurado minha mão no primeiro dia da escola, que havia enxugado minhas lágrimas em mais de uma noite difícil. Eu sempre soube quem você era, ela disse, desde o primeiro dia. E então começou a contar. Mas o segredo era muito maior do que eu imaginava. As palavras saíram devagar, com o cuidado de quem está desmontando algo que foi construído com muito esforço e que precisava ser desmontado na ordem certa para não desabar de uma vez. Eu não sou sua tia por parte de pai, a dona Lúcia disse. Sou irmã da sua mãe. Fiquei olhando para ela. Minha mãe? Sua mãe biológica, a mulher que eu encontrei hoje? Ela assentiu, devagar, com aquele peso de décadas sendo liberado numa tarde de sábado. Isabel é sua mãe, ela disse, e eu sou sua tia. Sempre fui. O mundo reorganizou de um jeito que não é dramático, mas que é definitivo. Como quando você olha para uma imagem por muito tempo achando que é uma coisa e de repente vê que sempre foi outra. Toda a família sabia. A frase saiu de mim como verificação, não como acusação. Ainda, toda a família sabia, ela confirmou. Durante 30 anos, ficamos em silêncio por
um momento, eu processando e ela esperando, com aquela paciência de quem sabe que a pessoa na frente precisa de tempo e que tempo é a única coisa que pode dar agora. Por que uma palavra, mas com tudo dentro? Por que o orfanato? Por que a adoção falsa? Por que o silêncio de 30 anos? Por que a minha mãe ficava no jardim me observando sem nunca chegar perto? Por que eu cresci sem saber quem era quando havia pessoas ao meu redor que sabiam? Por que a dona Lúcia respirou fundo e começou a responder. A Isabel tinha 17 anos quando engravidou. A dona Lúcia contou com aquela voz de quem já revisitou aquela história muitas vezes, dentro da própria cabeça, mas que nunca tinha precisado colocá-la em palavras para outra pessoa. O pai da criança, o meu pai biológico, era um homem de quem a família havia tentado afastar a Isabel desde o começo. Mais velho, com histórico de violência que ele escondia bem nas primeiras semanas e que depois foi mostrando aos poucos, como pessoas assim sempre fazem. Quando a Isabel engravidou, ele mudou, não para melhor, para algo que a família não tinha palavras para descrever na época e que hoje tem nome e que é grave e que é crime. Ele disse que se o bebê nascesse, ele se encarregaria de sumir com ela, não como ameaça vaga, como plano, com detalhes, com uma frieza que fez a família inteira entender que não era palavra de raiva, era intenção. A família ficou em pânico, a Isabel ficou em pânico, e num período de dias, com uma urgência que não dava espaço para pensar em alternativas melhores, foi tomada uma decisão. O bebê precisava desaparecer, não porque não era amado, pelo contrário, precisava desaparecer para ser salvo. A dona Lúcia e o seu Geraldo, que não tinham filhos e que viviam em outra cidade, concordaram em fazer a adoção oficial, mas para chegar até eles, para que nenhum rastro pudesse ser seguido pelo homem que ameaçava o bebê, precisava passar pelo orfanato, precisava existir oficialmente como encontrada, sem ligação com a família biológica. Aquela noite de chuva, aquele cesto de vime, aquela pulseirinha de maternidade não era abandono, era a coreografia mais dolorosa de amor que uma mãe de 17 anos conseguiu criar para salvar a filha. A Isabel saiu da cidade, mudou de estado, reconstruiu a vida, com aquela culpa que nunca foi embora, mas que ela carregou como consequência necessária de uma escolha que ela faria de novo se precisasse. Uma vez por ano ela voltava, ficava no jardim do orfanato antes. Depois, quando a adoção foi confirmada e ela sabia onde eu estava, continuou indo ao orfanato por hábito, por ritual, por um jeito de estar perto que era o único jeito que ela se permitia. Ela nunca deixou de te amar, a dona Lúcia disse. Nem um dia. Eu estava chorando, não sabia desde quando, mas estava. E a senhora, perguntei, como foi que a senhora criar a filha da irmã sabendo que ela estava lá? A dona Lúcia ficou em silêncio por um momento. Foi o maior privilégio da minha vida, ela disse, e o maior amor ao mesmo tempo, todo dia. Agora eu entendia as lágrimas, as que eu tinha visto escorrer quando ela achava que eu não estava olhando. Não era tristeza de ter perdido alguma coisa, era de peso de amar demais num silêncio que durou 30 anos. Vocês precisavam me contar. Eu sei, eu tinha o direito de saber. Eu sei, Ana, mas vocês me salvaram. Ela não respondeu, apenas apertou minha mão e chorou, e eu deixei. A última conversa entre mãe e filha ainda estava por vir, e era a mais importante de todas. Liguei para Isabel naquela mesma noite, com o número que a dona Lúcia me deu, com as mãos levemente trêmulas, com aquela mistura de emoção que não tem nome individual, mas que juntas formam o estado de quem está
prestes a atravessar um limiar que não tem volta. Ela atendeu ao segundo toque, como se estivesse esperando. Ficamos em silêncio por alguns segundos, os dois lados da linha, cada uma com o telefone no ouvido, cada uma sabendo quem estava do outro lado. Isabel, eu disse, e minha voz quebrou nessa palavra, não de fraqueza, de chegada. Ela chorou imediatamente, sem tentar conter. Aquele choro de quem guardou por tanto tempo que quando sai não tem mais como segurar. Não dissemos muita coisa naquela ligação. Não havia palavras o suficiente e as que havia não pareciam certas. Combinamos de nos encontrar na semana seguinte, na cidade dela. Foi numa tarde de quarta-feira com aquela mesma sensação de vez anterior, mas diferente, porque dessa vez eu sabia, dessa vez eu não ia na esperança de encontrar uma resposta. Ia para encontrar minha mãe. Ela abriu a porta antes que eu chegasse até ela. Ficou na entrada, me olhando vir, com aqueles olhos que eram parecidos com os meus, com aquelas mãos que ela não sabia o que fazer enquanto me esperava. Parei na frente dela. Nenhuma de nós falou. Não havia o que falar que coubesse naquele momento. Havia 30 anos de separação e amor e dor e proteção e saudade de alguém que você ama sem ter podido conhecer. Havia uma mãe que havia se sacrificado de um jeito que eu estava apenas começando a entender a extensão. Havia uma filha que havia crescido com um vazio que agora, ali naquela tarde de quarta-feira, estava preenchendo. Ela abriu os braços e eu fui. O abraço que aconteceu naquele momento não tem como ser descrito completamente. Não porque faltam palavras, mas porque algumas experiências existem num lugar em que as palavras chegam depois, como visitantes atrasados de um evento que já acabou. Ficamos assim por muito tempo, nenhuma de nós com pressa, nenhuma de nós com a intenção de ser a primeira a soltar. Quando finalmente nos separamos o suficiente para nos olhar, ela disse: eu esperei 30 anos por esse abraço. E eu respondi com aquela verdade que tinha passado a vida inteira sem saber que era verdade. Passei a vida procurando minha mãe, sem saber que ela nunca deixou de me amar. Ela fechou os olhos, apertou minha mão e ficamos. Com o tempo que ainda havia pela frente, que era menos do que deveria ter sido, mas que era o que havia e que a gente ia usar bem, aprendi naquela história que às vezes a verdade não separa uma família, ela finalmente permite que ela exista. Que amor não é sempre o que parece. Às vezes o amor é o cesto de vime na chuva, e a mulher no jardim que observa de longe, e a tia que cria como mãe, sabendo que a mãe está em algum lugar com o coração partido. É o silêncio de 30 anos que foi errado e foi necessário, e foi tudo o que havia ao mesmo tempo. Não existe resposta simples para essa história. Não existe certo e errado em caixinhas separadas. Existe uma mãe de 17 anos que foi a única coisa que sabia fazer para salvar a filha. Existe uma tia que amou uma sobrinha como filha durante décadas. Existe uma mulher que cresceu sem saber quem era e que um dia descobriu que sempre foi amada. Essa mulher sou eu. Se essa história tocou o seu coração, eu quero saber o que você pensa. Você conseguiria perdoar tantos anos de silêncio? Ou acredita que algumas verdades deveriam ter sido contadas desde o início? Deixe nos comentários, porque essa conversa importa. Fim.